Glória a Deus, paz do Senhor Jesus, povo de Deus. Vamos para mais um Salmos. Hoje nós estamos no Salmo de número 68, né? O tempo vai se passando e a gente vai avançando no livro de Salmos e sempre aprendendo uma palavra espiritual diferente, porque Salmos são 140 livros, 150 livros, uma coisa assim. Não cheguei no final ainda, mas o livro de Salmos, exatamente, para não dizer nada errado aqui, só conferindo, 133, 100 e... é isso mesmo. Meus irmãos, entrei nessa campanha, são 150 salmos. 150 salmos, né? O último é o menor, o 119 é um dos maiores. E hoje eu cheguei no salmo de número 68, que está escrito assim, você que está acompanhando comigo todos os dias, né? Você que lê um salmo todo dia, é bom para o nosso elevo espiritual. Vamos lá. Salmo 68, primeiro, diz assim: Levanta-se, Deus, e sejam dissipados os seus inimigos. Fugirão diante deles os que o aborrecem. Como se impele a fumaça, assim os impele. Como cera que se derrete diante do fogo, assim pereçam os ímpios diante de Deus. Mas alegrem-se os justos, e se regozijem na presença de Deus e folguem de alegria. Cantai a Deus, cantai louvores em seu nome. Louvai aquele que vai sobre os céus, pois o seu nome é Jeová. Exaltai diante dele. Pai de órfão e juiz de viúvas, é Deus no seu lugar santo. Deus faz que a solitária viva em família. Liberta aqueles que estão presos em grilhões, mas os rebeldes habitam em terra seca. Ó Deus, quando saías diante do teu povo, quando caminhavas pelo deserto, a terra se abalava-se e os céus destilavam perante a face de Deus. O próprio Sinai tremeu na presença de Deus, o Deus de Israel. Que bonito, né? O próprio Davi citando aqui a passagem, quando Deus anda com o povo não só pelo meio do mar, mas o momento em que Deus fala com o povo através dos sinais, através de uma nuvem que desceu sobre o Sinai. Ali ele cita o Velho Testamento, tem uma referência aqui no livro de Salmos, inclusive nesse versículo. A referência está lá em Êxodo 19, 18, né? Que ele fala aqui quando Deus, ele aparece, né? Glória a Deus, olha que bonito, meus irmãos. Só mais uma vez, Salmo 68, 7. Ó Deus, quando tu saía diante do teu povo, quando caminhava pelo deserto, a terra abalava-se, os céus destilava perante a face de Deus, o próprio Sinai tremeu na presença do Deus de Israel, né? Tá ali em Êxodo, capítulo 19, versículo 18. Mas vamos continuando a leitura. Tu, ó Deus, glória a Deus, mandastes a chuva em abundância, confortaste a tua herança quando estava cansada. Nela habitava o teu rebanho. Tu, ó Deus, proveste o pobre da tua bondade. O Senhor deu a palavra. Grande era o exército dos que anunciavam boas novas. Os reis de exércitos fugiram depressa. Aquele que ficava em casa repartia despojos. Ainda que vos deiteis entre redes, serei como asas de pomba cobertas por prata, como as suas penas de ouro amarelo. Salmo 68, 14. Quando o Onipotente ali espalhou os reis, foi como quando caíram em Zalmo. Glória a Deus. Salmo 68, 15.
Glória a Deus. Continuando. O monte de Deus é como o monte de Bazã, o monte elevado como o monte de Bazã. Por que saltais, ó monte elevados? Este monte que Deus desejou para a sua habitação. O Senhor habitará nele eternamente. Os carros de Deus são 20 milhares, milhares de milhares. O Senhor está entre eles, como no Sinai, no lugar santo. Tu subiste ao alto, levaste cativo ao cativeiro, recebeste dons para os homens, até para os rebeldes, para que o Senhor Deus habitasse entre eles. Segunda referência, Efésios 4:8. Continuando, Salmo 68:19. Bendito o Senhor, bendito seja o Senhor, que de dia em dia se acumula de benefícios. O Deus que, glória a Deus, o Deus que da nossa salvação, o nosso Deus é o Deus da salvação. Jeová, o Senhor, pertence às saídas para escapar da morte. Mas Deus ferirá gravemente a cabeça dos seus inimigos e o crânio cabeludo dos que andam em suas culpas. Disse o Senhor: eu os farei voltar a Bazã, farei voltar do meu povo das profundezas do mar, para que tu de pé mergulhe no sangue de teus inimigos, e nele mergulhe até a língua dos teus cães. Ó Deus, eles têm vistas dos teus caminhos, os teus caminhos do meu Deus, o meu Rei, no meu santuário. Glória a Deus. Salmo de número 68, versículo 25. Os cantores iam adiante, os cantores de instrumentos atrás, entre eles as donzelas tocando adufes. Aqui me faz essa passagem, quando Deus fala dos seus inimigos, eu acredito que aqui ele não tem nenhuma referência, mas Davi está citando Josué aqui, né, meus irmãos? Quando Josué e os levitas, né, atravessam ali o vale, né? Que eles levam a arca de Deus na frente, eles vão louvando a Deus e a presença de Deus vai indo adiante deles. Salmo 68, 26. Celebrai a Deus nas congregações, ao Senhor desde a sua fonte de Israel. Ali está o pequeno Benjamim que domina sobre ele, os príncipes de Judá com os seus ajuntamentos, os príncipes de Zebulon e os príncipes de Naphtali. O teu Deus ordenou a tua força. Confirma, ó Deus, o que seja realizado por nós. Por amor de teu templo em Jerusalém, os reis te trarão presentes. Glória a Deus. Salmo 68, 30. Repreende as feras do campo, a multidão dos touros, com os novilhos dos povos, pisando com os pés as suas peças de prata. Glória a Deus. Dissipa os povos que desejam a guerra. Embaixadores reais virão do Egito, e a Etiópia o cedro estenderá para Deus as suas mãos. Reinos da terra, cantai a Deus, cantai louvores ao Senhor. Aquele que vai montando sobre os céus dos céus, desde a antiguidade, eis que envia a sua voz e dá um brado veemente. Dai a Deus fortaleza, a sua excelência está sobre Israel e a sua fortaleza mais alta do que as nuvens. Ó Deus, tu estenderás desde o teu santuário. Meus irmãos, Salmo 68, 35, né? É um salmo bem longo, né? Só vou repetir mais uma vez o 35, que é o último. Ó Deus, tu és tremendo
desde os teus santuários. O Deus de Israel é o que dá a fortaleza e o poder ao seu povo. Bendito seja Deus. Nesse salmo, eu percebo aqui quando Deus, ele assim inclui Josué para atravessar o Jordão, que ele cita aqui no 25, né? Que as donzelas iam atrás louvando, os músicos na frente tocando, Deus abrindo o mar, Deus abrindo ali o Jordão e ele indo na frente. E depois a gente vê aqui os embaixadores no capítulo 31, os embaixadores reais virão do Egito, da Etiópia, cedro se estenderá diante dele. Os reinos da terra cantai louvores ao Criador, quer dizer, a terra se abalou na criação do Estado de Israel, porque ali existia um povo que carregava a arca de Deus, e não só a arca, mas os dons espirituais, Salmo 68, 18. Tu subiste ao alto, levaste cativo ao cativeiro, recebeste dons para os homens, até para os rebeldes. Então, meus irmãos, é um salmo grande, né? E, assim, cada versículo é uma parte da história que Davi vai montando esse quebra-cabeça, né? Você que está desamparado, desesperado, também tem um versículo muito bonito em Salmo 68, versículo 5, que me chamou muita atenção também. Pai de órfão e juiz das viúvas, Deus é o seu santo lugar. Deus faz que a solitária vive em família. Então você que é uma mulher solitária, só, né? A sua família, você perdeu a sua família. Então Deus tem uma palavra para você. Deus faz a solitária viver em família. Liberta aqueles que estão presos em grilhões, mas os rebeldes habitam em terra seca. Tá aí. Você que com mais paciência pode meditar nesse livro de Salmo, medite. Deus tem grande amor pela tua vida. Amém? Que Deus abençoe a vida de todos vocês na leitura do Salmo 68. Que durma em paz em nome de Jesus. Ó Deus, obrigado pela leitura desse salmo, um salmo de 35 versículos nesse capítulo. Ó Deus, que os irmãos depois confiram em casa e leiam com paciência, e que o Senhor conforte o coração da viúva, do órfão. Ó Deus, e que o povo entenda a sua grandeza, assim como Davi entendeu que o Senhor desceu sobre o Sinai, que o Senhor fendeu o Jordão e passou no meio, que os cantores iam adiante, meu Pai, e os tocadores de instrumento atrás, e entre eles as donzelas com adufes, tocando, louvando a Deus, enquanto a arca de Deus feria o rio Jordão e passava-se pelo meio. Meu Deus, os embaixadores, os reis, os reinos da terra foram abalados. Roman, Comar, Aster e Micanda, quando ouviram falar deste Deus. Subiu ao alto, levou o cativo ao cativeiro, deu os dons aos homens. Ó Deus, derrama paz e alegria nesta madrugada, através da leitura do Salmo 68, em nome de Jesus Cristo. Amém e graças a Deus. Deus abençoe a sua vida, tá gostosa a leitura desse salmo. Deus abençoe a vida da sua família e até o próximo salmo. Deus abençoe, meus irmãos. Fica na paz do Senhor Jesus Cristo.